Vamos estar orando, são 10 horas, 10:01, e depois da oração, o Gaspar e vão entoar o hino 273, e aí depois em seguida vão estar com a palavra aí para ministrar a quarta lição da nossa revista Desigrejado. E essa quarta lição vai falar sobre a crise de pertencimento na pós-modernidade, né? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pelos teus cuidados para conosco, os livramentos que têm dispensado a cada um de nós. Desde já te agradeço por esse novo horário da Escola Dominical, por esse aplicativo. Obrigado, Pai, pelos irmãos que já estão aqui conectados. Desperta os demais irmãos, ó Pai, para também se interessar em participar da Escola Dominical, para aprender, ó Pai, para crescer junto. Todo o estudo da Tua Palavra é importante, Senhor, para o nosso crescimento, para o nosso sentimento de pertencimento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Ó Deus, que nesta manhã o nosso coração possa estar voltado para o Teu altar de graça. Nesta manhã a nossa devoção seja, de fato, aprender do Senhor e crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Pai, use aí o pastor Zinei com sabedoria, Senhor, dos mais altos céus, para conduzir essa lição e abra o nosso entendimento, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos aprender cada vez mais do Senhor. Ó Deus, nós estamos aí, a essa meio da semana aí, para começar a oração na igreja, 24 horas de oração, de meia-noite de amanhã, ó Pai, até o próximo domingo. Que o Senhor, Pai, possa estar presente, que o Senhor possa estar tratando com cada um na individualidade, que o Senhor, Pai, possa estar cuidando de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que realmente nós sejamos acendidos, ó Pai, as chamas em nossos corações pelo Teu Santo Espírito, que é poderoso. Ó Pai, perdoa os nossos pecados e renova os nossos corações na Tua palavra. Renova a Tua igreja e que nós possamos ser quebrantados, ó Pai, totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, desperta os irmãos que estão aí, talvez, com falta de interesse da participação. A preocupação, ó Pai, dessa pandemia. Ó Pai, que apesar que devemos nos cuidar, mas que nós não podemos perder, ó Pai, o olhar da fé, o olhar da ressurreição de Cristo Jesus, o olhar, Pai, para a viva esperança. Ó Deus, em nome de Jesus, o povo, Pai, sempre participou, Pai, em meio à pandemia. O povo sempre participou em meio às lutas, perseguições, mas nunca eles abriram mão, Pai, do serviço da Tua obra. Que a Tua igreja, nesse pleno século XXI, em meio a essas lutas que estamos vivenciando, possamos, Pai, ser despertados, ó Pai, para podermos continuar a caminhada para o nosso crescimento. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, graças a pastor Zinei. Diz aí, por favor. 273. As novas do Evangelho. 273, tá? Se tiver aí, abra seus inários. As novas do Evangelho ressoando estão aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Buscando ao mundo amor e ao perdido pecador, que dos céus nos deu seu Filho, a Jesus o Salvador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. As novas do Evangelho, verdadeira vida e paz, anunciam Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se vos dão, de que existe um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus.
santa paz e perdão. Bendito nosso Deus. As novas do Evangelho dão-nos hoje a conhecer que perdão há para todos, para quem a Cristo crê. Salvai-vos em Jesus, vinde agora sentada, há perigo grande e grave, para quem se descuidar. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com a sua igreja. Bom dia para todo mundo, tá? Então, nós vamos continuar na nossa jornada que tem como finalidade analisar, dar resposta e, quem sabe, ajudar na firmeza cristã da pós-modernidade, que não é alguma coisa que tem como foco a igreja necessariamente. A pós-modernidade é um movimento que para em todos os segmentos instituídos, toda a sociedade. E o nosso tema, como o pastor já bem disse hoje, é a crise de pertencimento na pós-modernidade. Ou seja, nesse movimento que segue a época, o tempo moderno. E eu queria dizer nesse momento que, conforme o apóstolo Paulo chama a atenção em Romanos 12, 2, nós não podemos nos permitir a conformação no século que a gente vive. Ele falava no tempo que ele estava presente, e a palavra nos atinge falando a cada um em qualquer época. Não se conformar com o século, mas ser transformado pela renovação da mente, do entendimento, para que possamos experimentar aquilo que de Deus é agradável, é perfeito, a sua vontade. Então, assim, na jornada cristã, e nós somos chamados nesse ponto da lição a olhar para trás, eu até diria que ninguém vai para lugar nenhum sem a bagagem. E nós vimos nas lições anteriores justamente isso. O foco daquilo que nós estamos estudando é coisa divina. A igreja, ela tem a sua origem em Deus, propósito na eternidade. E aí, por isso, a gente viu, caminhando nessa direção que estamos seguindo, vimos que a igreja tem o seu caráter tanto físico como místico. Ela é, de uma certa forma, invisível, universal, mas também real e concreta no tempo em que a gente está, inclusive com um local estabelecido, né? Nós nos encontramos em algum lugar e nos reunimos para isso, e vimos que não tem como ser igreja sem esse entendimento de conjunto, né? Ninguém é ilha, ninguém é igreja sozinho. Somos membros de um corpo, um edifício, uma construção que Deus está erigindo. E é fundamental essa compreensão do que somos, de quem somos, do que é o projeto de Deus Igreja. Porque, à luz desse entendimento, nós vamos, então, viver aquilo que já está predito, aquilo que já foi anunciado desde antes mesmo da fundação da existência da igreja. O povo de Deus é uma nação, uma propriedade que Deus está construindo e que vai sofrer na sua existência, enquanto milita, enquanto está no mundo, vai sofrer aquilo que ainda está como herança em si mesmo e que a gente precisa estar todo o tempo
rompendo, não se conformando ao século, mas se transformando, vai lidar com a realidade do tempo em que a gente está, que é avesso à natureza divina que em nós reside, e o próprio arqui-inimigo da igreja, que é Satanás. Então, a gente, como igreja, precisa estar pronta para viver essa realidade de que todo o tempo a gente vai sofrer, e hoje sofre particularmente com essa questão da turbulência, que é a crise de pertencimento, né? Eu fico lembrando que só aqui em São José, desde o tempo que eu estou aqui, algumas empresas que a gente pensava que nunca iam deixar de existir, empresas que empregavam assim até milhares de funcionários, hoje já não existem mais. Foram fragmentadas em outras pequenas tantas empresas, e algumas que ainda sobrevivem porque, para poder prestar o serviço que prestam, estão aliadas num conjunto de outras tantas pequenas empresas que elas acabam arregimentando a si. Então, assim, precisamos estar considerando que, como igreja, nós sofremos o que outras instituições também sofrem. Vale a pena dizer agora, nesse momento, que a pós-modernidade tem como predomínio a perda de tudo aquilo que é sólido, toda fronteira. Os valores são mudados. É o novo, é o efêmero, o fugaz, é o individualismo. Tudo é descartável. Desde copos, a gente sabe, né? Até esposos e esposas. Hoje se descarta tudo. Se vive essa crise de pertencimento em toda instituição, em todo segmento. Essa linha de pensamento da pós-modernidade é aquela linha que adentra pelo questionamento de tudo aquilo que é clássico, de tudo aquilo que se propõe como verdadeiro, como objetivo, e o que, consequentemente, gera certo ceticismo, né? Certa descrença em relação a tudo aquilo que se propõe como sendo fundamento, como sendo ortodoxo, como sendo clássico. Há um relativismo generalizado no tempo em que a gente vive. E luz do entendimento de quem somos, aprofundar, cultivar, desenvolver a nossa espiritualidade, a fim de que a gente possa sobreviver esse tempo que a gente está vivendo, essa crise, essa turbulência, esse momento que tem afetado assim tão de perto algumas comunidades, instituições de toda ordem, abrindo brechas e trazendo profundas rachaduras em muitos dos nossos valores até aqui estabelecidos. Então, assim, a igreja sempre viveu, e o apóstolo Paulo vai mostrar isso em várias das suas cartas, sempre viveu crises, sempre viveu momentos de necessidade de embate, de afirmação de convicções, da doutrina mesmo. Foi assim desde a fundação da igreja. A igreja sempre esteve envolvida com, de um lado, a posição extremada, legalista, mas, por outro lado, também com uma tendência ao liberalismo, uma tendência ao gnosticismo, ou seja, a aliar a doutrina à possibilidade de um conhecimento místico distante da verdade estabelecida. A igreja sempre viveu a questão do ateísmo, enfim, respostas que ela teve em cada tempo dar a movimentos que surgiram em sua época. Então, a lição de hoje vai analisar, vai começar a entrar um pouquinho, até porque a lição seguinte é que vai propriamente desenvolver o tema, mas ela vai começar a dar uma ideia para nós mais concreta daquilo que é o tempo que a gente está vivendo, a pós-modernidade. Então, assim, ela contraria aquilo que a gente viveu até aqui.
segurança, o otimismo, a certeza. Esse momento que a gente vive é totalmente à margem disso, porque por conta de certas situações vividas, especialmente no século XX, com as duas grandes guerras mundiais, há esse sentimento de incerteza quanto ao destino, quanto ao segmento, quanto à permanência de tudo aquilo que é estável. E vivemos, então, essa conjuntura na nossa época. Reflexo da perda e do abrir mão de fundamentos. Eu disse no início que não se vai a lugar nenhum sem bagagem, né? Quando a gente abre mão das certezas que a gente tem, da firmeza que a gente tem, e não há como a gente não viver a necessidade de responder a isso. Fico pensando quando se chega à idade, por exemplo, de ingresso à formação educacional, e o pai, por exemplo, tem que levar a criança até a porta da escola e, a partir dali, deixá-la ali, e ela tem de, com aquilo que ela recebeu até ali, começar agora a responder a todas as implicações de um descortinamento, de uma visão que vai ser ampliada em relação à vida, além daquele espaço que ela tinha anteriormente. Então, assim, precisamos refletir, né, como comunidade, como cristãos, e responder, e ninguém vai estar isento a isso, responder a esse momento que a gente está vivendo. É um momento nebuloso, né? Um momento que cobra, né, resposta e que vai provar a estabilidade daqueles que vivem a fé, que vivem a vida cristã. É preciso resistir, é preciso ser forte, e é necessário, então, buscar em Deus, na sua palavra, na ação do Espírito, na reunião dos santos, do organismo que nós somos. A palavra de Deus vai dizer que membros que fomos estabelecidos ou colocados no corpo para que venhamos a dar uma participação que é justa a cada um, a bem da sobrevivência, e mais do que a sobrevivência, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento, do crescimento desse organismo que é a igreja, que são os membros quando reunidos naquilo que o Senhor tem instituído. E vejam que a pós-modernidade, com relação à igreja propriamente, com relação ao cristianismo, vai justamente colidir, vai ter embate com essas questões que nós temos. O que o Evangelho, o que o cristianismo propõe? Propõe certezas, propõe convicção quanto a destino final, propõe exclusividade com relação à possibilidade de acesso a Deus, propõe uma instituição que é a igreja organizada como sendo veículo para poder representar a Deus no mundo. E isso justamente é contrário ao que o momento presente anuncia. Não há, no entendimento moderno, nada absoluto. Nada, verdadeiramente nada. E a gente sabe que há instabilidade constante na política, há instabilidade constante no anúncio de apontamento sociológico, na economia. E se não há instabilidade, há um questionamento constante quanto a toda a estrutura que ainda se mantém estabelecida. E, claro, consequentemente, isso atinge a religião, atinge a fé, atinge valores e a cultura bíblica e cristã que o cristão atende, obedece, segue.
Então, assim, como o entendimento presente é de que não há nada que é absoluto, que não há nada que não se possa ser questionado, revisto, reconsiderado, o cristianismo também e a igreja sofre essa ação do tempo em que a gente vive e a possibilidade de se conhecer a Deus como verdade é alguma coisa que hoje fica assim ao sabor daqueles que assumidamente são contrários ou que, mesmo tendo conhecimento e aceitando um dia, começam a derruir bases que antes tinha como sólidas. Vale dizer que não vai ser através de nenhum argumento filosófico, não vai ser a partir de nenhum entendimento humano que se vai conseguir responder esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo vai mostrar que no tempo dele foi com o evangelho, que é o poder de Deus, não são com armas carnais, senão com armas espirituais que se pode responder a esse tipo de situação. No livro de 1 Coríntios, do capítulo 1, respondendo uma situação assim, Paulo vai dizer que Deus vai, através da sua sabedoria, tornar louca a sabedoria humana. Ele vai desfazer todo artifício humano através da sabedoria que é divina. O verso de número 19 vai dizer, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então, assim, foi o tempo em que a gente poderia ser considerado como alienado, como alguém que estava fora da realidade da vida. A igreja não pode, em tempo algum, estar alheia à realidade de que ela vive, ainda que tenha a sua natureza mística e divina, ela vive na Terra, portanto, necessita estar a par, né, presente realmente e disposta a lutar, como o apóstolo Paulo diz, né, o bom combate, se resguardar, mantendo a fé, mesmo que tendo que lidar com essas questões que de tempo em tempo surgem como atentados, né, como resistência, e não só como resistência, mas como enfrentamento daquilo que se crê, daquilo que se defende como bandeira cristã e evangélica. O primeiro século passou por isso, né? A igreja esteve envolvida, e é interessante pensar que, sendo divina a igreja e tendo que lidar com a realidade de confronto, em todo tempo Deus vai se munir e levantar e ter aqueles que vão estar com condição de responder no seu tempo, e esse é o tempo que a gente vive agora, responder às influências que a gente acaba tendo que sofrer. E foi assim com o gnosticismo no primeiro e no segundo séculos, foi assim no quinto século com Agostinho, foi assim na época do 18º século com o Iluminismo, a Revolução Francesa, enfim. Eu lembro ainda do tempo, e não faz muito tempo a gente deve lembrar disso, do racionalismo cristão. Lembro de Tim Maia, naquela época, inclusive, vivendo esse segmento de uma nova ordem. Então, assim, há ventos em todo o tempo. E a palavra de Deus chama-nos a atenção para não sermos meninos, não sermos crianças, a estarmos alimentados com o genuíno leite espiritual que nos promove, que nos afirma, porque assim, todo o tempo a gente vai estar sofrendo, como nesse tempo, a possibilidade de termos a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa crença questionada. Não só questionada, mas tendo que lidar com a realidade de outras contraculturas, de outros modos de entender, de lidar com a vida, com o porvir,
e com a realidade presente. Então, assim, nós evangélicos históricos, vejam que é tão interessante que hoje não se usa mais a palavra tradicional, né? Nós não somos tradicionais, nós somos evangélicos históricos. Vejam como as coisas vão perdendo a sua afirmação, né? Falar que é tradicional é forte demais. Então, nós não somos mais tradicionais, nós somos históricos, nós somos da linha protestante histórica. Mas na sociedade pós-tradicional está, então, esse movimento, agora com que a gente começa a lidar desse, conforme está na citação da nossa revista, desse desencaixe de laços religiosos, né? Desse enfraquecimento, se pode tomar assim, uma dificuldade de se pertencer, de manter vínculo, né? Característica desse tempo agora que a gente tem, onde há uma fluidez, onde a gente vive a globalização, a racionalização das coisas, a individualização e até mesmo o pluralismo. Até parece que não bate bem, né? Falar em individualização e ao mesmo tempo em pluralismo, mas eles não se conflitam no entendimento moderno, não. Por um lado, a individualização, mas para o pluralismo vai se entender que se pode e se aceita, que se permite e se deve conviver com a diversidade, com tudo. E, mais especificamente com relação ao pertencismo na relação com o cristianismo, com a fé, a gente vai encontrar esse posicionamento de descontinuidade, de desligamento, de desfiliação da vida cristã com vertentes, e pelo menos duas. Então, assim, vai haver aqueles que consideram que é possível e ingressam por esse caminho do não pertencimento por conta de um questionamento, quantas vezes, a forma, ao modelo, a instituição como está organizada. E aí há uma contrariedade, há uma indisposição quanto ao que é vigente. Há um ataque direcionado muito especificamente ao culto, né? À ordem. Eu lembro que algumas igrejas mantêm ainda hoje, especialmente igreja presbiteriana, né? Você tem a ordem do culto antes do culto. Tá? Todo mundo sabe o que vai acontecer. Está ali tudo já alinhado. Mas hoje há uma tendência para um improviso, para espontaneidade, e isso coloca em xeque especialmente a liderança eclesiástica, né? Há um questionamento da liderança e uma tentativa de fazer ruir a figura de tudo aquilo que é considerado como sendo dirigente, né? Dirigente. Por que concentrar numa pessoa, em algumas pessoas, aquilo que está, na verdade, como exposto e possibilidade para todos? Então, assim, para muitos, pensando especialmente nessa questão de pertencimento e vida cristã e fé religiosa, para muitos o problema de desfiliação está por conta da insatisfação com o modelo vigente e com a ordem estabelecida para o andamento das coisas no serviço cristão, no encontro, no momento em que a igreja se congrega. Não propriamente em Deus, que se mantém ainda algum afeto, mas no comportamento daqueles que acabam seguindo uma ordem pré-estabelecida. Vale a pena dizer que, nessa hora, é importantíssimo a firmeza na conduta daqueles que, eu volto a afirmar, não se vai a lugar nenhum sem bagagem, naqueles que permanecem com a compreensão de quem é, né, do porquê que foi constituído, né, do valor que se tem em se reunir,
em se ajudar. Pensa que o apóstolo Paulo diz que não há como você se desconsiderar pelo que é, considerando o que o outro possa ser. Então, cada um foi constituído num corpo que é um conjunto, são membros e disposto com uma qualificação, uma dotação, sendo parte que vai somar com outras partes para o resultado que o corpo deve realizar. Então, esse entendimento de que eu sou partícipe, que eu pertenço, que eu não tenho existência própria, é fundamental nesse momento. E aí, sim, a gente sabe que para a vida em comum, né, para a vida em conjunto, para se manter numa corporatividade, na sociedade, é preciso você ter alinhamento, é preciso você ter, de certa forma, assim, uma constituição, e aí a gente tem de se adequar, e você tem de abrir mão quantas vezes, você tem de... a palavra de Deus chama atenção a nós, cada um disso. Considerar o outro superior a si mesmo. Então, quando há essa compreensão e esse entendimento, já há, então, uma perspectiva de que se consiga reagir, se manter num tempo difícil como esse que a gente está vivendo. Inclusive, com cuidado, com a cautela de ter uma conduta que não seja motivo de demérito, que uma conduta e um comportamento que não traga prejuízo à fé cristã. Até porque, quando eu disse sobre essa variável possível naqueles que perdem vínculo, grande questionamento e grande culpa é lançado sobre o comportamento de alguns, sobre quantas vezes a maculação, né? O mal feito, a má conduta, seja em que esfera for, tanto na questão da moralidade, como na questão da exploração, como na questão, quantas vezes, do domínio exercido por alguma liderança ou por algum fiel com relação à comunidade onde se está inserido. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, ele vai aí dos versos 1 a 22, colocar assim, sobre o comportamento cristão, a força contrária que se deve mover a quantas vezes o que surge no arraial cristão. Olha, ele diz a partir do verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. E aí ele vai prosseguir mostrando todo um comportamento que se deve conter, que se deve resguardar de cometer, porque certamente esse tipo de comportamento afeta a experiência, a vivência de outros. E quando ele chega, por exemplo, aí nos versos 10 em diante, ele diz, olha, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, e aí ele coloca, inclusive, ao passo que nem os anjos proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Então, há a necessidade de a fé sendo uma experiência pessoal, há necessidade que cada um se preserve, cada um se resguarde, que cada um cuide, que cada um vele, para que não acabe sendo motivo de comprometimento de quem quer que seja. Uma vida piedosa e comprometida com os valores do reino de Deus é um poderoso evangelismo discipulado, e eu diria, fonte de resistência contra todo vento que possa colidir contra a firmeza que se deve manter em relação à vida cristã. Então, assim, considere sempre
né, quem você é. Né? A palavra de Deus vai dizer que a gente foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Considere que você não é único. Você foi chamado a uma ordem, a um organismo, a uma construção que Deus está estabelecendo, e você é indispensável nesse intento de Deus. Né? Não há como se desassociar disso, porque não só você sofre, como outros vão sofrer pela falta de ajuda que você vai deixar de receber, mas pela falta de ajuda também que você vai deixar de prestar. Esse tempo que a gente vive é um tempo onde valores estão sendo atacados, onde há uma crise quanto ao entendimento daquilo que é permanente, daquilo que é duradouro, daquilo que é estável. Há uma força contrária sendo movida no interesse de que nada é permanente. A fé cristã sofre também isso, né? E você e eu, cada um de nós, vive essa tensão e a necessidade de responder, então, a esse momento. A igreja não é única a sofrer, as instituições das mais variadas estão todo o tempo tendo que responder às situações que surgem. Há uma descrença generalizada em quase tudo, né? Há um olhar de desconfiança para tudo, e a igreja sofre também esse afrontamento, especialmente por conta da falta de firmeza de alguns com relação àquilo que creem. Para prosseguir, para ir adiante, tem-se que considerar, né, reservas, aquilo que você dispõe, né, aquilo que você tem para enfrentar o tempo que a gente vive. A palavra de Deus vai falar, inclusive, que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir. Né? E não é fácil não, mas é de suma importância que a gente viva essa disposição de ser encontrado, né, fiel, de tendo ouvido, não ser apenas ouvinte, mas permanecer praticante, afeto, né? Experimentando de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, e a gente mencionou, a renovação da mente, todo o tempo, e assim experimentando aquilo que é a perfeita e agradável vontade de Deus para a própria vida. E aí, a gente, diferente, o termo aqui é usado, né? A gente vive aí o mochilão dos jovens, mas o trânsito religioso, e aí fala assim, o nosso ponto sobre os mochileiros da fé, totalmente contrário e avesso àquilo que se propõe nos mochilões, na tentativa de ser bagageiro, de ser condutor da fé cristã. Mas aqui o termo é tomado diferente. A lição vai falar de um trânsito religioso ou de um nomadismo religioso constatado hoje no nosso tempo. A infidelidade de algumas pessoas que transitam nos arraiais evangélicos. Olha, desde a gente conviveu com aqueles que são, vamos dizer assim, né, num termo bem próximo da gente, domingueiros. Então tem o cristão, crente, se a gente pode pensar assim, que é crente de domingo e até mensalista às vezes, né? Ele não vem todo domingo, mas vem uma vez no mês pelo menos, e aí ele transita no arraial cristão. Então há a existência desse comportamento que às vezes é menos visado, é mais ou menos aceito, mas que é uma distorção, é uma falta de compreensão daquilo que se é, da parte que lhe cabe e, consequentemente, da realidade da sua participação na existência da vida como ator no bom sentido que cada um é. Né? Somos, no trânsito da vida e na peregrinação da igreja, somos devedores da nossa participação ativa. E
não dá para entender quantas vezes esse comportamento de alguns que se sentem, que se reconhecem cristãos e ainda assim tem essa postura de total falta de vínculo, total falta de envolvimento com a vida cristã. Agora, longe desses e numa situação mais aprofundada estão aqueles que no entendimento dos estudos presentes assumem uma condição de total desfiliação, total falta de reconhecimento de valor, de propriedade, de aceitação da comunidade organizada, da igreja, como meio de se relacionar com o divino, com a eternidade, com Deus. Um abraçamento total da ideia da falta de necessidade eclésica ou eclética, de se ter vida comum, de se reunir, de frequentar, de estar presente, um individualismo total com relação à possibilidade de estar por si só. Como vamos responder a isso? A essa crise que adentrou e que caminha no arraial cristão evangélico, onde a instituição não tem mais sentido. O vento da pós-modernidade soprou e, diferente daqueles que estão na rocha, alguns se deixam levar e já não são mais adeptos, já não mais concordam, já não mais dividem, né, a experiência de se congregar, de estar junto e um total despertencimento da vida de Deus a ser vivida na congregação, no partilhamento, na coinonia, na comunhão, na filiação, no entendimento de que é bom, que é agradável os irmãos viverem unidos, viverem em união. É o tempo que a gente vive e é ao que nós temos que responder, cada um de nós. Há esse trânsito daqueles que permanecem, mas são distantes, mas há um total afastamento e desvinculamento de alguns que hoje não mais entendem a necessidade de se congregar. Como é que você, como é que eu, como é que o nosso tempo vai responder a mais esse assédio, a mais esse enfrentamento, a mais essa filosofia, esse fenômeno, esse entendimento que circula o nosso tempo e que está aí presente e que a gente tem de responder. Como eu falei no início, né? Vai desde a questão de um copo que se usa e joga fora, até um casamento que não tem mais muito tempo de validade. Isso sai da sociedade, da cultura, e vem até ao arraial, bate a nossa porta, entra dentro das nossas agremiações, e hoje nós temos que responder a essa realidade de que tantos outrora tão fundamentados, tão crentes da verdade que um dia os alcançou, hoje já são reagentes a tudo aquilo que aprenderam e não estão dispostos a ir muito mais longe porque abriram mão da bagagem que haviam recebido, dos fundamentos que lhes foram propostos, da fé que uma vez abraçaram e se deixaram levar por vãs filosofias, pelo engendramento daqueles que acabam aí
afastando da verdade aqueles que são incautos, os desprevenidos e dos quais nós temos que nos resguardar. A lição seguinte vai falar sobre esse fato, mais propriamente. O niilismo eclesiástico, o fenômeno dos desigrejados. Mas nós caminhamos até desde a origem da igreja até a sua característica tanto objetiva, terrena, como o seu aspecto místico, divino, totalmente, a necessidade da nossa participação, do nosso envolvimento, até essa crise a que adentramos agora. Pós-modernidade, o tempo que a gente vive, é isso, é questionamento, é insatisfação, é perda de toda objetividade, é um envolvimento que se aprofunda até o ponto do ceticismo em relação a tudo aquilo que está estabelecido como verdade permanente. O relativismo domina. Há o entendimento de que se pode e se assume a possibilidade de rejeitar tudo aquilo que se estabeleça como sendo definitivo. O que você pensa disso? Como é que você lida com isso? Aí temos aí uns minutinhos para que a gente possa aí compartilhar, pastor. Muito interessante, né, o desenvolvimento dessa lição, né? E para nós pensarmos que tempos e tempos sempre vai ter um levante, né, contra a igreja, contra a instituição, né? Mas o autor ele coloca uma ideia legal, que uma vida piedosa ela é comprometida com os valores do reino de Deus, e isso ele leva como um poderoso poder para evangelização e discipulado. Então a gente fica muito interessante nós pensarmos que quando alguém não quer se submeter a nada, ele vai sempre levantar os pontos falhos da instituição para poder desagregar, né? Para poder começar a levantar ajuntamento para levantar conta. Mas nós sabemos que, como já vimos, a questão da igreja visível, a igreja invisível, né? A igreja invisível ela é passiva de inúmeros erros, não é isso? Mas que essa igreja visível também está dentro da igreja invisível, que é poderosa, sem mácula, né? Acho que nós possamos ficar bastante atentos com isso. Se os irmãos quiserem fazer alguma observação, dentro daquilo que o pastor Zunei hoje desenvolveu, liga seu microfone aí e coloque sua participação, ou pergunta, ou tira dúvida. Pode aí. Vamos lá, Evandro. Pastor João, eu queria, assim, ouvindo o pastor Rosinei, fiz a anotação aqui, né, que quando ele falou da ordem e comentou sobre a desconstrução que a pós-modernismo faz, aí, no caso, surgiu uma dúvida, que às vezes, né, uma verdadeira adoração, ela não está só como alguns que defendem a ordem, teoricamente se diz, né? Porque a adoração ela pode estar fora, inclusive, desse local, dessa ordem que ele citou, inclusive, da Igreja Presbiteriana, que já tem o culto todo pronto, né? E a questão do improviso não acontece. E aí, no caso, o que surgiu a dúvida foi que talvez a gente precisasse fazer o equilíbrio aí do improviso com a ordem, né? Para que, de uma certa forma, tivesse um casamento melhor. Não sei se é possível isso, mas a ordem é importante, sim, mas o improviso, de uma certa forma, de maneira organizada, parece que também é importante. Não sei. Não sei o que o pastor Rosinei acha. E a outra coisa que eu queria também comentar é que, assim, me parece que essa questão de desigrejado é mais uma questão ideológica ou alguma coisa nesse sentido, porque se formos analisar hoje, todos nós estamos desigrejados, né?
não temos condições de frequentar a igreja, estamos desigrejados. Então, me parece que é mais um problema de ideologia, ou de uma maneira assim de não querer prestar conta, não querer, de uma certa forma, nem com o outro, nem para o outro, e que praticamente é a questão organizacional, né? Eu não sei se eu estou errado, se eu conseguir captar, pastor, às vezes puder ajudar. A situação que, com certeza, ajuda a continuação do estudo. Com relação à primeira parte que você colocou, não há dúvida. Não se advoga. O que se pretende não é, e eu citei a liturgia presbiteriana, que se tenha um enquadramento de que o aluno se possa sair, onde não haja liberdade de expressão. Não. E aí sim, talvez nós precisemos, todo o tempo, estar reavaliando os modelos que a gente tem, a forma que a gente segue e se permitindo, né, a possibilidade da manifestação livre, com certeza. Né? Esse amordaçamento da ordem, na ordem, esse aprisionamento numa estrutura, quantas vezes acaba sendo aquilo que impede, inclusive, a manifestação da graça, do Espírito. Então, não é esse o entendimento. O entendimento é quando se é contrário e rejeita a toda ordem, a tudo aquilo que está estabelecido, onde há uma negação invariável, ou seja, não se quer nada. Aliás, deixa eu talvez frisar isso. Os irmãos sabem que há no nosso tempo um modelo de congregações onde tudo acontece de uma maneira como no primeiro e segundo século era combatido, de maneira mística. Lá na hora que vai se resolver o que vai acontecer, alguém vai aparecer e vai trazer, seja de onde for a mensagem, onde é o extremo, né? Onde não se tem nada definido, onde o preletor não se preparou antes, onde alguém não se preparou também para ministrar nada e cada um vai na hora. Então, é quanto a isso que a gente, às vezes, advoga ser contrário. Então, assim, nada de aprisionamento, nada de encarceramento, mas é preciso ter ordem. E com relação a essa questão do posicionamento, que você falou bem, hoje nós quase somos desigrejados, porque a ideia não é se estar reunido num lugar só, é de se reunir. E na eventualidade de não poder se reunir num lugar, nós estamos reunidos. Nós somos um conjunto. Né? Nós não advogamos a ideia, temos um horário. Já pensaram se cada um quiséssemos um horário para estarmos agora de manhã? Né? Mudou-se o horário que tínhamos para um horário e a gente acompanha esse horário. Né? A gente tem um roteiro. Então, assim, é nesse sentido. Então, é ideológico, sim. É uma corrente, é um entendimento. Mas, assim, que atenta. Né? O nosso problema é quando ele atenta contra a fé, contra a ordem, contra a moral. Você vê que o posicionamento de alguns é o ponto do desrespeito, da insubmissão, da rejeição da autoridade. É complicado isso, né? Quando as coisas começam a tomar esse caminho, especialmente pelo entendimento que a gente tem de que evangelho é submissão, de evangelho é humildade, de evangelho é a aceitação do outro e não agressão, não, mais ou menos por aí. Respeito, amor, né? Respeito, amor, mas tudo aí. Hoje a gente vive essa necessidade, nada é totalmente descartável e ruim. O momento que a gente vive, a pressão que a gente sofre, vai nos levar, inclusive, a rever muita coisa que a gente realmente faz, muito posicionamento que a gente tem. Nós temos que estar abertos para isso. A realidade de que o descontentamento deve nos levar, o descontentamento de um número tão grande, deve nos levar a refletir sobre o que a gente está fazendo, como a gente está vivendo, o serviço que a gente presta. Isso aí é uma necessidade de refletir sobre isso. Ok. Mais alguém? Mais algum irmão? A Amanda ali, ela quer falar alguma coisa. Fala, Amanda. Aí, ativei o microfone aqui, estava ativando.
Eu concordo com o senhor e também concordo com o Evandro um pouco nessa questão de desigrejados, né? Que no momento a gente está um pouco desigrejado, todo mundo, né? Mas não nesse sentido de discordar com as ordens, discordar com as regras, que aí cai naquilo que você falou, que acaba sendo um desrespeito, um não querer estar. Acho que o desigrejado ele começa na mente, né? Depois nas ações. Eu penso assim, porque Fica desordenado. boto vocês dois em partes. Tá certíssima. Na verdade, assim, nós estamos desigrejados da reunião maior, Isso. mas nós estamos hoje na comunhão menor, que é os Nossa. pequenos grupos. Hoje nós estamos vivendo nos pequenos grupos, que jamais deveriam ter deixado de existir, cada um nos seus lares e com a família. Por exemplo, quando é que você se reunia com a sua família, irmão? O pastor Ginete disse aí, tem quantos irmãos são mensalistas? Só vai um domingo no mês? Quando vai? Quando vai? Ou o cara que só vai no domingo. E de segunda a sábado, ele não se reúne com a família nem para orar. Nem para orar. Então, tudo isso é fruto. Por isso que eu coloquei que a questão do desigrejamento, do desigrejado, começa na mente, né? Depois ele vai para as ações, porque daí ele já está totalmente dominado, então ele não quer mais fazer com que as coisas andem daquela forma. Aí ele se desigreja. É que nem, por exemplo, ontem nós tivemos uma palestra, uma live sobre como restaurar um líder, um pastor e assim por diante. E a questão é, como é que começa isso? Essa queda? O cara não tem mais qualidade de oração, como um pastor, um líder. Não é quantidade de oração, qualidade na oração. Ele não faz mais suas devocionais. Isso quando eu falo pastor, líder, e aí você pode também aplicar a sua vida aí. Você está fazendo isso? Então, tudo isso vai começando a trazer uma avalanche até chegar lá embaixo, no fundo do poço. E aí vai perder o amor, vai perder a frieza, aí vai agregar isso que o pastor me trouxe hoje. Vai faltar o de respeito, vai faltar o amor, o cara não vai querer mais ser submisso. Se não se submete à palavra, vai se submeter a um homem que Deus levantou para estar à frente. Então, assim, foi muito boa a colocação do Evandro, da Amanda, mas assim, nós só estamos desigrejados por conta da pandemia, por força maior, né? Da reunião maior. Mas eu quero crer que nós estamos sendo despertados para estarmos nessa reunião menor familiar. Resgatar isso. Concorda, pastor? Não sei, né? O João, o pastor João, assim, e a ideia eu quis colocar mesmo, desculpa, mas foi te provocar, porque na verdade a ideia não é que nós estamos desigrejados porque estamos saindo da igreja. Pelo contrário, o desigrejado é muito mais além que isso. Algumas pessoas entendem isso. Está desigrejado porque está saindo da igreja. Mas assim, como a Amanda comentou, na verdade, o desigrejado vai muito mais além. É filosofia, é questão psicológica. O cara já não consegue mais ter respeito, não consegue mais ter submissão, não consegue mais ter amor ao próximo, individualismo. Então, exatamente. Mas é por isso que eu coloquei. A gente, na verdade, estamos parecendo desigrejados, mas não estamos, porque a gente tem todas essas outras questões que nos envolvem. Desculpa, mas foi só para a gente foi excelente. pensar um pouquinho. Isso é bom, você tem que trazer o diálogo, né, o papo. Aí o pastor Zinei faz considerações finais aí. Pastor, na verdade, gente, nós vivemos aquilo que em todo tempo a igreja vai estar vivendo. É um desafio a fé cristã. E, infelizmente, alguns vão sucumbir, né? Nós vamos sofrer perdas. A igreja é militante ainda. Nós vamos ter perdas, vamos sofrer baixas. O que se preconiza nesse momento, o que se pregou nesse momento é que a gente esteja atento, alerta, mais uma vez. E que a igreja, inclusive, tenha o cuidado na análise que faz agora temas como esse sobre o assunto, ela tenha o cuidado de tratar esses que são aí os crentes que trafegam, né,
esse trânsito na igreja para que eles possam se estabelecer, eles sejam atendidos com relação à necessidade de compreensão real e mudem, como também continuar paralelamente atendendo a esses que radicalizaram, que acabaram tomando essa posição à vez, com cuidado, com cautela. Essa semana mesmo eu ouvi um irmão que falou assim, ele entrou num entendimento com outro irmão, aí os dois quase que brigam pela rede. Quer dizer, é complicado se a gente não tomar cuidado, entendeu? Fé cristã não é isso, não é duelo, não é esgrima, é companheirismo, é comunhão. E a gente, se não tomar cuidado, às vezes é melhor não dividir espaço, ou compartilhar espaço, do que ter o espaço como meio de degradação, de degradiar. Entendeu? A igreja tem que estar aberta para essa realidade. Sim, irmãos, dentro disso que nós ouvimos hoje e essa reflexão que estão fazendo agora no final, leiam a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, e vocês vão ver que havia a luta da época dele, no primeiro século, que era a perseguição. E isso não vai mudar na história da igreja, até que Cristo arrebate. Só que nós temos que aprender a viver com isso nessa época e, claro, tomar cuidado para a gente estar embasado na fé. Não abrir mão. Não podemos deixar de se persuadir por esses. Porque vocês vão perceber, esse levantaram contra a Escritura, que é o maior, né? Eles põem dúvida na existência de Deus, eles põem dúvida no agir de Deus, né? E assim por diante. Então, leia a carta de 1 Pedro com essa ótica aí que nós estudamos hoje. Tá bom, queridos? Queridos, Deus abençoe, um bom domingo aí e até mais tarde aí na nossa live aí no Facebook, tá bom? Deus abençoe. Vamos levando, abraço, irmãos e irmãs. Deus abençoe, obrigado, até mais. Deus abençoe a todos, Pai do Senhor. Paz, irmã. Amém. A paz. Levando, quer dizer que a Miriam, cinquentona agora, é? Cinquentona. E o Evandro Meio 50. século. E ela tentou me, assim, nem conseguiu me alcançar, né? Tava tentando, mas eu completei 51 primeiro que ela, que foi dia 25, e ela foi dia 27. Sempre assim, né? O bom é fazer a festa só, né? Pior que assim, de uma certa forma né? Mas o melhor ainda é que nenhum dos dois pode tirar sarro do outro, porque os dois estão ficando velhos iguais. Ô, Evandro, Oi, Graça. mas a gente acompanhou aí o seu ritmo. Mas você tá novo ainda. Eu falei para ela que eu pretendia chegar pelo menos mais uns 30, 40 anos. Aí ela falou, eu quero chegar ao dobro disso. Eu falei, misericórdia, Senhor. Ai. Miriam. Ai, meu Deus. Mas estamos juntos, graças a Deus. Isso aí é a bênção do Senhor. Obrigado, viu? Valeu. Nilo, obrigado pela tua presença aí, viu, Nilo? Deus abençoe aí. Gente, um abraço. Bom domingo para vocês, tá? Obrigado. Até mais. Tchau.